projeto Ciência Dentro e Fora da Caixa, ele teve início com o convite de alunos dos cursos de Biologia e Física da UFES, que tiveram a iniciativa de estudar, de desenvolver materiais que pudessem dar um apoio, né, mais prático à realização de atividades associadas às metodologias ativas no nível fundamental, ou seja, era uma ação voltada para o apoio aos professores que já estão em atuação no ensino fundamental. Então, essa iniciativa, ela faz parte de um conjunto maior de atividades onde estão envolvidas ações de voluntariado de um grupo de estudantes do Brasil e que visa o fortalecimento da educação no sentido de termos uma educação mais adaptada às mudanças que têm acontecido no mundo, né, e incorporando as metodologias ativas como uma forma de atender, inclusive, às diretrizes, né, da BNCC, que promoveu diversas mudanças no ensino fundamental. Estudar o ensino médio em uma instituição federal de ensino que tem por objetivo promover ações que são relacionadas não apenas à sala de aula, mas atividades que buscam inserir o aluno na vida cotidiana e promover atividades que têm por objetivo ter um impacto real e significativo, foi uma boa parte da minha história, né? Já que o ensino médio que eu estudei foi ensino integral. Então, quando nós estávamos no ensino médio, eu falo nós porque também foi a realidade da minha parceira de cofundação do projeto, a Camille. Nós dois fomos alunos do ensino técnico integrado do Instituto Federal de Sergipe, do curso de Química. E lá nós tivemos oportunidades, diversas oportunidades de poder experimentar tanto o lançamento de foguetes com Olimpíadas, tanto a pesquisa científica mesmo, como a prática em sala de aula. Com os laboratórios de química, com as aulas práticas de sociologia, com esses projetos que possibilitaram que nós pudéssemos enxergar que havia mais do que só o ensino tradicional. Nós estávamos muito imersos nesse contexto em que tudo que nós produzíamos tinha por objetivo de servir à sociedade de alguma maneira. Mas isso destoava muito da realidade da qual nós tínhamos vindo enquanto alunos de escolas públicas no ensino fundamental e que não tinha a mesma estrutura e que não fornecia o acesso às mesmas oportunidades que nós tivemos nessa instituição federal de ensino. Então, já no ensino médio, nós fomos provocados com essa problemática que nos questionava como é que nós poderíamos atuar de alguma forma para trazer mais oportunidades aos jovens o quanto antes, dentro do seu ensino básico. O que percebemos da rotina no sentido de execução de práticas nas escolas é que existe um incentivo e uma orientação para que os professores do ensino fundamental realizem ações mais práticas, em que o estudante participa de experimentos, né? E só que, nesse sentido, o professor tem um acúmulo de funções, como, por exemplo, ele tem uma orientação de realizar práticas, que pode ser de ciências, né? Por exemplo, mas ele não tem um apoio, uma estrutura já pronta para a realização desses experimentos. Então, muitas vezes, o que acontece no dia a dia é que o professor não tem tempo suficiente para desenvolver os materiais, os protocolos de atividades e realizar um ensino mais aplicado. Nós fomos instigados dentro dessa problemática. E inicialmente nós tentamos ir pelo caminho mais fácil, que não foi criar uma iniciativa do zero. Nós procuramos contribuir dentro de ações que já existiam e que já trabalhavam nessa problemática de alguma maneira. No ensino médio, a gente foi muito vinculado a ações relacionadas à experimentação em ciências, à pesquisa científica. E aí,
O que aconteceu foi que em 2020, né, no meio do período pandêmico, nós tivemos a oportunidade de participar como alunos da Feira Brasileira de Jovens Cientistas. E nós gostamos muito da proposta daquele evento, de maneira que nos anos seguintes, em 2021 e 2022, nós participamos da organização, da comissão organizadora desse evento, atuando para promover a Feira Brasileira de Jovens Cientistas, que teve um objetivo de alcançar locais do Brasil que as feiras tradicionais ainda não tinham alcançado, e com o objetivo específico de incentivar a participação juvenil, ou seja, antes da graduação, antes do mestrado, reconhecer o trabalho que já estava sendo desenvolvido por alunos do ensino médio, por alunos do ensino básico, porque existe um potencial muito grande nesse público. Então, após essa participação na Feira Brasileira de Jovens Cientistas, foi que em várias conversas com Camille, a gente pensou, chegou a hora da gente promover de alguma forma o acesso a essas oportunidades para um público ainda mais jovem. A ideia inicial é a criação de protocolos de atividades, onde nós temos orientações bem objetivas em relação à realização de experimentos, os objetivos daquela atividade prática e quais os materiais que podem ser utilizados para a sua realização. Os protocolos eles são pensados para ser um guia, um auxiliar do professor nesse processo de preparar a sua aula. São contidas informações que eles podem usar no preparo da aula e também coisas que são necessárias para o desenvolvimento, passo a passo, os materiais. O objetivo é que os alunos coloquem a mão na massa. A experimentação é a base de tudo. Então, a intenção é que aqueles conteúdos que eles já estudariam normalmente dentro da sala de aula, eles sejam contextualizados, que eles possam realizar uma atividade, por exemplo, misturando algumas diferentes substâncias que nós temos na cozinha de casa e que ocorra uma reação química e eles possam identificar, nossa, isso que acontece na cozinha da minha casa é algo que eu estou estudando na minha sala de aula. Então, da forma mais básica possível, o objetivo é esse. A exemplo, uma pesquisa, um estudo sobre um relógio solar, né, que tem uma associação com assuntos de física, né, que pode trazer uma contextualização com astronomia. Então, como que o professor pode realizar um experimento e, ao mesmo tempo, ensinar uma teoria associada de forma organizada e mais fácil de ser realizada em sala de aula, né? Inicialmente, cria-se o protocolo com as atividades e, a partir dele, nós elencamos quais são os materiais necessários para a realização dessa prática, né? Além dessa construção entre o material didático e os objetos necessários, né, em forma de kits, todo esse material ele será avaliado tanto pelos docentes que os utilizem, né? Ou seja, há uma troca de informação com a comunidade. Tem muito a ver ao processo de dar autonomia ao estudante, que eles possam ser guiadores de suas próprias vidas, poderem associar os conhecimentos que eles adquirem em sala de aula com a vida cotidiana, fazer com que eles vejam que a ciência não está só dentro daquela caixinha, que ela pode ir além. Então, pessoal, essa é a caixa do Ciência Fundamental, que contém os materiais para a realização das atividades. E o que é que nós temos dentro dessa caixa? Atividades que estão no nosso e-book de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental. Então, nós temos materiais diversos, como, por exemplo, funis, que podem ser utilizados em atividades diferentes, uma peneira, algumas peneiras, nós temos uma bússola, nós temos materiais como corantes de diversas cores para ser utilizados nas atividades de misturas, para tornar as soluções mais chamativas. Nós temos alguns potes de gel de cabelo que pode ser utilizado na atividade de modelos celulares, pastilhas efervescentes que também podem ser utilizadas na atividade de verificação de reações químicas.
Materiais que podem ser utilizados na sala de aula, não apenas nas atividades, mas em outras propostas, como cola branca, cola de isopor e outros materiais diversos que também são fáceis de serem adquiridos no dia a dia, mas que a caixa também contempla, como por exemplo, bombril pode ser utilizado em atividades de separação de misturas. Algumas caixas de massinha de modelar pode ser utilizada junto ao gel de cabelo na atividade de modelos celulares e outros materiais diversos que auxiliam em diferentes atividades, como por exemplo, filtro de papel, conjuntos de réguas, água boricada, também para a parte de verificação de transformações químicas, pacotes de velas, espuma de barbear, kits de ímãs, varetas, um borrifador, bicarbonato de sódio, amido de milho. São esses os materiais da caixa do Ciência dentro e fora da caixa. Utilizamos esse material junto com professora voluntária do Colégio de Aplicação para observarmos como seria a aceitação desse material em sala de aula, se ele despertaria o interesse do professor, qual a percepção do professor em relação a esse apoio e como que os estudantes também receberam essa atividade, se despertava a curiosidade deles. Dentro do ESEB, no ano de 2024, eu acabei conhecendo a apresentação do trabalho do pessoal da Ciência Fundamental e a Camila e o Cauã, eles tiveram contato comigo e a gente conversou, eles mandaram para mim o e-book. Eu achei muito interessante. E como eu sou professora de Ciências e Biologia, eu verifiquei qual era a possibilidade que eu tinha para poder trabalhar aquilo que eles tinham produzido com os meus alunos. E eu notei que no 6º ano tinha algumas práticas que eu poderia fazer. Houve reação química. E muita gente falou certinho qual foi um dos ingredientes que fez ter essa textura. Qual foi? A água boricada. A água boricada que fez ficar mais nessa sensação. É uma reação porque mudou. Isso aqui não volta mais a ser como era antes. Eu imaginei que a partir do momento que eu ia ter esse material como possibilidade de trabalhar os assuntos, seria mais interessante para eles. Porque ver química, física, às vezes quando a gente vai falar de ciências, a primeira coisa que os meninos imaginam é aquele cientista de jaleco, como se fosse a pessoa estranhinha que estaria no laboratório. E aí tanto é que desse ano até decidi fazer o contrário. Esses assuntos foram na última unidade, eu coloquei para ser o início, para poder eles terem esse impacto de como é que eles visualizam, né, o cientista. E eles veem uma professora, mulher também fazendo, que às vezes o que vai ver mais como possibilidade na imaginação deles é que o cientista é um homem branco e parecendo europeu, inclusive, e aí eles vão ver com a gente essa possibilidade. E é interessante porque são materiais possíveis de serem encontrados com facilidade. Daria até para eles fazerem em casa, a depender. Só que a gente vai estar fazendo aqui com as instruções, eles vão aprender essa parte do passo a passo, saber o como fazer, a importância, e até se quiserem replicar, como eles vão ter o material, o papelzinho, e tem lá a indicação de quais são os ingredientes, a quantidade, que foi até mesmo a indicação do próprio Ciência Fundamental, eles vão poder fazer replicação em casa com o apoio dos pais ou de qualquer outro responsável, né? Atualmente, né, recentemente saiu essa notícia de que os celulares eles foram proibidos nas escolas brasileiras, então cada vez mais nós temos tido acesso a pesquisas que comprovam o quanto que o uso excessivo de telas ele tem seus efeitos negativos, não só dentro da sala de aula, mas também fora dela, né? Então, é muito necessário que nós tenhamos o reforço de atividades e de propostas que busquem se distanciar um pouco mais dessas telas e mostrar o quanto que a experimentação no dia a dia, né, a vivência, o colocar a mão na terra, o colocar a mão nas vidrarias para mexer nas substâncias, o quanto que isso é importante, não só como um processo de reforço dos conteúdos que são trabalhados na sala de aula, mas mais fundamentalmente como uma formação cidadã mesmo. Então foi bem interessante, o impacto foi, nossa, acredito que vai ser legal para eles aprenderem. E foi, porque além da prática, a gente tem a parte de avaliação posterior,
A gente teve atividade posterior e a gente nota o quanto fez diferença para eles, de ficar mais claro para eles o que seria um homogêneo, o que seria uma substância heterogênea, que foi, no caso, uma das práticas, ou do quanto eles queriam ali estar fazendo o slime, ou de como foi bonitinho e todo mundo queria filmar a lâmpada de lava. Calma. Primeira pastilha e espera. Que eles produziram também. Então, todas essas questões foram interessantes de eles observarem, de eles entenderem, tirarem um gosto a mais dessa ciência fazendo, né? E com coisas que eles poderiam replicar. O projeto, ele tem o objetivo de fazer com que os alunos se interessem mais pelos conteúdos da escola. Não é novidade nenhuma que, atualmente, um celular ele pode ter mais conhecimento do que um professor. Em épocas de inteligência artificial, que a gente pode simplesmente perguntar qualquer coisa e ter uma resposta instantânea, é muito fácil pensar que um celular pode substituir uma sala de aula. E nós vemos atualmente o crescente número de alunos que vêm desistindo da educação formal por acreditar que talvez uma vida nas redes sociais, por exemplo, possa ser mais significativa. Então, é inegável que a sala de aula tem um potencial muito grande de transformação da vida dos alunos. E a gente não pode deixar que os alunos esqueçam da grande potencialidade que é a educação na transformação das realidades. Então, o nosso projeto, ele quer fundamentalmente mudar a maneira como os alunos e como os próprios professores enxergam as possibilidades que existem dentro de uma sala de aula. Passar a fazer com que o seu filho e que os colegas dele vejam os conteúdos escolares não como restritos a uma sala de aula, mas como conteúdos que podem transgredir aqueles muros e ser utilizados para resolver problemas comunitários. As metodologias ativas, o pensamento crítico, têm esse objetivo: transformar a maneira como a sala de aula é enxergada. A gente observa que o lúdico, o estar fazendo algo, eu estou ali como uma pessoa ativa, não só recebendo a informação, eu acabo me concentrando mais. E o que é interessante? Como são experiências curtas, eu consigo focar o tempo suficiente para o início, meio e fim. E que isso é uma habilidade que eles vão precisar resgatar. No ano passado a gente já estava fazendo e vale a pena sempre que possível fazer de maneiras diferentes, com outros materiais, com outras experiências, outros tipos de atividades, não só experimentais. Esse tipo de atuação para poder focar. Porque a gente observa, e tem estudos que mostram, por exemplo, que a gente saiu de 20 minutos para 7 minutos de atenção sem interrupção. É muito pouco. Como é que eu posso, como professora, dentro da minha carga horária, de um horário pelo menos, ou 2 horários, manter a atenção? Então, eu vou organizar a minha aula de maneira que tenha o espaço em que eu vou estar falando a parte teórica. Qual é o principal que eles precisam aprender? Mais ou menos 7 minutos. Ensinar a eles como é que vai ser uma parte prática, mais ou menos 7 minutos. Eles fazerem a prática, mais ou menos 7 minutos. A discussão daquilo que aconteceu, mais ou menos 7 minutos. Então, a gente vai acabar fazendo essa organização do tempo de acordo com o que eles têm de atenção e eles vão poder focar essa atenção em cada um daqueles pontos que a gente distribuiu na nossa organização da aula. Então, ter uma prática, seja de uma experimentação, seja de um outro tipo, viabiliza que esse tipo de foco de atenção com o curto espaço de tempo seja melhor. E que com o passar do tempo, já que a gente não vai estar com o celular, eles possam talvez, quem sabe, fazer o efeito reverso. Vai que aumente, vai que saia de 7 para 10 minutos, saia de 7 para 15 minutos, porque eles não vão ter aquele celular ali para poder estar manejando ou tomando atenção, que vai que mandaram mensagem, vai que eu tenho alguma coisa interessante, quero filmar, que eu faça isso então. Os protocolos, a caixa de atividades, ele passa pelos indicadores, passa por pesquisas como a PISA, o SAEB, por pesquisas pela Thales também, que são, os 2 primeiros, eles são pesquisas que buscam avaliar o processo de aprendizagem em sala de aula, se os alunos estão aprendendo mais ou menos de determinada área do conhecimento, assim como
outras características desse ensino. E o Thales também ele envolve esse processo de demanda do professor. Quanto do tempo dele dentro de sala de aula e fora de sala de aula é direcionado para o desenvolvimento dessa aula. Porque a aula não é só os 50 minutos, 1 hora e pouca em que os alunos estão efetivamente fazendo, mas também é o tempo que ele leva para formular essa atividade, para pensar de que maneira ela vai se encaixar melhor dentro da sua sala de aula, porque cada uma vai ter sua especificidade. Fica com essa ida e volta porque o óleo não se mistura com a água. Aí quando ele sobe em relação a pegar o gás, estoura aqui em cima, que fica com essa espuminha, e depois volta, fica indo e voltando. Indo e voltando. A gente começou lá em 2023 como um projeto muito pequeno, né? Como uma ideia que a gente nem sabia se ia de fato ir em frente. Mas nós começamos a fazer, a levantar a base do nosso projeto, ou seja, primeiramente a levantar pesquisas que defendiam que aquilo que a gente está defendendo de metodologias ativas e letramento científico, de fato é algo defendido pelos educadores. E a partir daí, o nosso plano foi começar a expandir a iniciativa para que nós conseguíssemos mais voluntários. Porque a iniciativa hoje se baseia no trabalho voluntário, né? Volta e meia nós conquistamos um edital de financiamento e a gente consegue colocar uma pessoa como bolsista, mas a base do nosso projeto hoje é um trabalho voluntário. Eu sempre gostei de divulgação científica e eu conheci esse projeto através da minha colega de curso, a Camille, que contou do que estava desenvolvendo, e eu encontrei no Instagram ela divulgando o processo seletivo para novos voluntários. Quando eu conheci o projeto, trabalhamos muito na parte da divulgação da ciência em geral e das ODSs, que seria relacionando como a Caixa se encaixa no projeto mundial mesmo de sustentabilidade e desenvolvimento. Então, nesse contexto, conseguimos inclusive apresentar no EMAGEPIMA, que foi um encontro de metodologias ativas, e mostramos os resultados da Caixa e da divulgação dela no Instagram, com os números mesmo do impacto, de quantas pessoas alcançamos, do engajamento. E esse encontro também conseguiu demonstrar o quanto importante é a gente fazer esses projetos e divulgar eles, para que eles tenham alcance tanto para as pessoas que estão sendo atingidas, quanto para as pessoas que estão de fora e podem valorizar esse trabalho e permitir que seja reproduzido em outros lugares também. O que eu vejo desse início, né? Porque é um projeto que nós estamos ainda numa fase embrionária, né? Inclusive na nossa avaliação de maturidade tecnológica, a gente classifica esse projeto como um nível inicial. Mas o que eu percebo, assim, que é o que movimenta esse projeto, desde da sua ideia até a ação, é a empatia. Primeiro, a iniciativa, a empatia do estudante da graduação que percebeu que o professor que está em sala de aula e tem a intenção de realizar metodologias ativas, né, tem uma questão aí de logística e de tempo de preparo que muitas vezes inviabiliza a execução em maior quantidade, né, de eventos. Então, existe aí uma relação de empatia do graduando com o profissional que já está em sala de aula e, por sua vez, do professor com os seus alunos no desejo de trazer mais para o dia a dia, para a sala de aula, experimentações, atividades dinâmicas, trabalhos em grupo. Eu diria que o nome é bem indicativo, ciência é fundamental. A forma que a gente faz essa ciência e apresenta para os alunos faz toda a diferença para eles, de como é que eles vão lidar com a ciência ultrapassando a escola, porque eles não vão viver apenas na escola, é uma partezinha do tempo deles. Então, a partir do momento que tem essa experiência, que os professores vão poder ter essa caixa para poder vislumbrar possibilidades diferentes com os seus alunos, a gente vai poder ver tanto você conseguir ter um apoio, nesse caso material, técnico, de informação, e, ao mesmo tempo, você conseguir ter o vislumbre de como é que eu vou chamar a atenção de uma maneira interessante, o que é que eu posso fazer de uma maneira lúdica para os meus alunos conseguirem aprender e se sentir bem enquanto aprendem, para guardar na memória de médio, curto, longo prazo e ultrapassar para eles em relação a seres cidadãos que vão estar ali formando outras pessoas posteriormente também, que vão ter a sua própria vida, ultrapassando a escola.
eu sentiria muita realização, né? Ver que uma ideia que surgiu ali na cabeça de 2 jovens no ensino médio, no intervalo entre aulas, está de fato tomando forma e ganhando espaço dentro da educação da maneira como nós acreditamos que é possível que isso aconteça. Então, não acredito que exista qualquer outra palavra a não ser satisfação e muita alegria mesmo. Primeiramente, agradecer bastante por cada pessoa que esteve presente nesse processo em que o Ciência Fundamental tomou forma. Como o Cauã falou, agradecer a nossa professora Adeline, que foi nossa primeira orientadora lá no ensino médio. Agradecer também as professoras, a Isila e também a professora Lara, que é nossa orientadora agora. Agradecer as pessoas que estão fazendo o Ciência Fundamental a cada dia, não só a Lara, não só o Cauã, não só a Rebeca, mas também o pessoal que foi voluntário, que é voluntário na iniciativa, a Lara, o Ted, o Lucas, a G. Sem eles, o Ciência Fundamental não estaria aqui agora do jeito que está. E sem eles, ele não teria tantas possibilidades de crescer futuramente. Não tem nada mais satisfatório para um professor do que encontrar um ex-aluno trabalhando, tendo a sua função social realizado, porque encontrou seu lugar no mundo, participa dele, é um cidadão que se envolve com a sociedade. E isso a gente constrói durante a graduação. E nós não estamos aqui apenas para passar conhecimento técnico. A nossa função vai além da formação técnica. A gente tem que pensar, como no ensino integral, na formação cidadã. Bom, eu gostaria de dizer aos meus alunos que eu tenho um imenso orgulho, satisfação e me sinto privilegiada de trabalhar com pessoas que acreditam no mundo diferente, que trabalham em equipe e que podem realmente mudar o mundo ao seu redor. Eu acredito neles, é isso que eu posso dizer. Atualmente, trabalhar com educação é muito difícil, não é fácil, e que, entretanto, a gente só provoca transformação quando a gente tem o ímpeto de fazer algo diferente. Então, quem é educador hoje no Brasil sabe que não tá fácil competir com uma tela, não tá fácil conseguir desenvolver seus conteúdos dentro de uma sala de aula que muitas das vezes não tem infraestrutura, mas que mesmo assim os professores eles vão lá e eles vão com a missão de transformar a vida de um jovem, de promover o ensino de conteúdos que vão ser de alguma forma significativos na vida daquele jovem, de uma maneira que o professor talvez nem saiba. Então, primeiramente eu desejaria força para todos os educadores. Eu acho que isso é o que a gente mais precisa nesse momento, que os nossos educadores eles tenham força, que eles sejam reconhecidos tanto profissionalmente como socialmente pelo impacto do seu trabalho. E no que nós pudermos fornecer um espaço para que esses educadores eles se juntem e que eles se fortaleçam entre si, tanto em relação à atualização, com o aprendizado nessas novas metodologias de ensino que vêm sendo desenvolvidas, como para lutar pelos seus direitos. Eu acho que a união faz a força, e é muito disso que a gente acredita também. Você acabou de assistir mais um projeto do programa Socialize-se, um programa da Agência de Inovação da UFES. Compartilhe esse projeto e impacte mais pessoas.